Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Aqui nos encontramos mais uma vez, é o nosso compromisso semanal para, à luz da Palavra de Deus, nos debruçarmos sobre essa riqueza que é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, consignado nos seus evangelhos, na Santa Palavra de Deus, escrita, confiada à Igreja Católica Apostólica Romana. Tenho certeza absoluta de que o argumento que vamos tratar agora é de fundamental relevância para a sua vida. Terminamos há poucos dias o Ano Santo da Misericórdia, ocasião em que a Igreja foi convidada a refletir, a pregar, a manifestar de tantas formas a misericórdia de Deus, que tem sempre desígnios de compaixão, de perdão a todos os pecadores. E penso que no pós-ano de misericórdia esse argumento vem bem a calhar. E o argumento é o seguinte: Deus, que é rico em misericórdia, como diz a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 4, Deus sempre perdoa todos os pecados. Ou existe algum pecado que Deus jamais perdoará? Existiria algum pecado de uma particular gravidade que nem Deus perdoa? Essa é a questão. E a resposta é dada pelo próprio Jesus Cristo. Deus perdoa todos os pecados. Isso é seguro, é absoluto. Exceto um único pecado. E é desse pecado que nós vamos tratar agora. O tema que está aqui embaixo, o crédito passando aí fixo na tela do seu televisor, é exatamente este: o pecado que Deus jamais perdoará. E quem faz essa afirmação não é o bispo, não é o Papa, não é nenhuma criatura, é o próprio Jesus Cristo. Mas, afinal de contas, que pecado é esse tão grave, tão gravissimamente grave que nem Deus perdoa? Diríamos, Deus não quer perdoar por pirraça, por vingança, porque se sente muito ofendido? Ou é por um outro motivo? Um único pecado. Então se trata realmente de algo de uma gravidade inominável. Sim, se trata de um pecado de uma gravidade inominável. A misericórdia de Deus é infinita. Não há limites para a misericórdia de Deus. Deus está sempre pronto a perdoar. Outra coisa é se o pecador verdadeiramente se arrependeu. Mas não vamos tratar disso hoje. Nós vamos tratar do único pecado que Deus não perdoa, nem nesta vida, nem na outra vida. Portanto, se trata de algo que torna Deus Todo-Poderoso impotente. Algumas vezes durante a vida pública de Jesus, os evangelhos dizem que Jesus não podia fazer ali milagre algum, porque Jesus se admirava da incredulidade deles. O Deus Todo-Poderoso se torna impotente. Hoje, nós vamos tratar dessa situação limite, dessa situação dramática, a única situação em que Deus aqui diz: não posso, não devo perdoar. Deus até quereria perdoar, mas não pode, mas não deve e não o fará. Não se assuste, aqui não é invenção do bispo, aqui é uma afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo. Afirmação tão grave que vai ser citada por vários evangelistas. Mas o texto escolhido, esse texto aparece, essas afirmações de nosso Senhor Jesus Cristo aparecem em São Mateus, em São Marcos e em São Lucas, os 3 evangelhos sinóticos. Mas a versão que nós vamos citar agora é a versão de São Mateus. Estamos diante da blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo. Mas por que não o pecado contra o Pai? Por que não o pecado contra o Filho? Mas especificamente o pecado contra o Espírito Santo. Por que blasfemando contra o Pai,
teoricamente teríamos perdão. Porque o pecador que blasfema contra o Filho, teoricamente, tem perdão. Mas o pecador que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesta vida, nem na outra. Por que precisamente o Espírito Santo? Vamos ao texto. Apresentaram-lhe, depois, um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que ele falava e via. A multidão admirada dizia: não será este o filho de Davi? Mas, ouvindo isto, os fariseus responderam: é por Beelzebul, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Como pode alguém penetrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem ter primeiro amarrado este homem forte? Só então pode roubar sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Por isso eu vos digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhes será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Aqui está o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O contexto nos ajuda a entender por que a blasfêmia contra o Espírito não terá perdão nem nesta vida nem na outra. Jesus está expulsando um demônio, os seus opositores fazem a seguinte esdrúxula, estúpida e satânica interpretação: é por Beelzebul que ele está expulsando os demônios. Ou seja, Jesus está fazendo uma obra que é do diabo, segundo eles. Jesus contesta. Como é que o diabo pode expulsar o diabo? O seu reino ficaria dividido, não subsistiria. A blasfêmia contra o Espírito Santo leva o coração do homem a se endurecer, a ficar duro como uma pedra. E essa dureza leva a pessoa ao cúmulo de afirmar que aquilo que Deus faz é do diabo. Evidentemente que quem assim pensa chega ao cúmulo de afirmar que aquilo que o diabo faz é divino. Assim, a blasfêmia contra o Espírito Santo assume essa conotação. A inversão dos valores. Quando você sataniza a obra de Deus e quando você diviniza a obra do diabo. Ou, se quisermos ser mais claros, quando aquilo que é de Deus, que conduz a Deus, passa a ser tido pela pessoa como algo mau, como algo perverso, a ser debochado, a ser ignorado, a ser criticado, a ser combatido. E quando aquilo que é do diabo, vergonhoso, imundo, pecaminoso em todas as suas manifestações, malgrado isso, você aprova, você concorda, você aplaude, você legitima, você concorda, você diz que não tem nada demais,
Você acha aquilo algo bonito. Aí o coração do homem chegou a um tal nível de resistência, de hostilidade, de refração a Deus Todo-Poderoso. E isso não tem outra explicação, é obra de Satanás mesmo. Aqui nós temos o grau máximo da obra diabólica no coração de uma pessoa. E o coração, nesse nível, nesse patamar, recusa-se terminantemente a enxergar que Jesus está expulsando, no caso, está expulsando os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus. Ora, se Jesus está expulsando o demônio, só pode ser por obra do Espírito Santo. Quando você, ao invés, enxerga exatamente o oposto, não o Espírito de Deus, mas o diabo agindo ali. Aqui você chega no grau máximo de endurecimento, de resistência, de fechamento, de bloqueio, de blindagem, digamos assim, do coração à obra de Deus, que em nós é produzida pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo de Deus quem produz em nós a obra da salvação, a obra da conversão, a obra da santificação. Se eu voluntariamente fecho o meu coração ao Espírito, a ponto de chegar nesse grau extremo de recusa, de repulsa, de rejeição, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que não terá perdão nem nessa vida nem na outra? Por vingança de Deus? Não, por respeito de Deus à nossa decisão. Se é assim que você quer, se é isso que você deseja, se tal é a sua concepção, diz Deus, eu respeito. E Deus, que nunca nos obriga à conversão, nunca nos obriga a fazer o bem, nem nunca nos impede de fazer o mal, respeitará essa decisão. Que, se perdurar na hora da morte, continuará por toda a eternidade. Por isso, Jesus diz, não terá perdão, nem nessa vida, nem na outra. Mas retomaremos esse argumento no segundo bloco, com uma afirmação do Catecismo da Igreja Católica e com uma magistral interpretação de São João Paulo II a esse texto que nós acabamos de ouvir e a outros paralelos dos outros evangelhos sinóticos. Disso nós trataremos. Convido você a não desligar o televisor e a permanecer conosco. Depois de um breve intervalo, nós retomamos esse fascinante argumento: o pecado que Deus jamais perdoará. Já sabemos qual é: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Até o próximo bloco. Olá, caríssimo telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Que bom que você permaneceu diante do televisor após esse breve intervalo. Retomamos o nosso encontro semanal agora no segundo bloco. Você está sintonizado na Rede Século XXI, programa Luz da Vida. O assunto desta semana é fascinante: o único pecado que Deus jamais perdoará. O único pecado que não receberá o perdão de Deus nem nessa vida nem na outra, a saber, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Depois de termos citado o famoso texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, o pecado que não tem perdão nem nesta vida nem na outra, e depois de já termos dado algumas pinceladas, explicando e interpretando por que esse pecado não tem perdão nem nesta vida nem na outra, é hora de agora nós lançarmos mão da explicação que a Santa Igreja dá a este pecado. Por que ele não tem perdão nem nesta vida nem na outra? O Catecismo da Igreja Católica trata do assunto num único parágrafo, o parágrafo 1864. Aqui nós temos a resposta condensada. A resposta mais ampla e, portanto, mais explicada minuciosamente foi dada por São João Paulo II, quando ele escreveu uma maravilhosa encíclica a respeito do Espírito Santo, a encíclica Dominum et Vivificantem, expressão latina que significa o Senhor e fonte da vida. Daqui a pouco a gente trata dessa longa explicação de São João Paulo II com
a citação literal do parágrafo 64 dessa obra de arte, dessa grande obra teológica, que trata exclusivamente do Espírito Santo. Mas vamos ao Catecismo da Igreja Católica. O assunto, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo, o único pecado que não tem perdão, nem nesta vida, nem na outra. Vamos ao texto. Todo pecado ou blasfêmia será perdoado aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Não há limites para a misericórdia de Deus. Mas quem recusa deliberadamente receber a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Tal endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Aqui nós temos uma explicação bastante clara no meu entendimento. Qual é a obra por excelência do Espírito Santo na nossa vida? A conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Deus se encarnou em Cristo para nos levar das trevas à sua luz admirável, para libertar-nos do poder do maligno e para nos introduzir-nos no reino de sua luz pela fé e pelo batismo, pela vida da graça, na força do Espírito Santo. Essa obra, a fé, o batismo, a conversão, após o batismo ao longo da vida ordinariamente celebrada no sacramento da penitência, é obra do Espírito Santo. Quem se recusa a sair do pecado? Quem se recusa, portanto, ao arrependimento? Recusa-se a ser trabalhado, a ser transformado pelo Espírito Santo, que não transforma o homem se ele não quiser. E se o homem não quer o arrependimento, endurece o seu coração nas trevas, permanece em estado de contumácia, ou seja, continua a pecar, se compraz nessa vida de trevas, arrastando-se para o inferno, ou melhor, sendo levado pelo diabo, sendo arrastado pelo diabo para as trevas eternas. Se tal condição, se tal situação perdura até a hora da morte, aqui nós temos uma impossibilidade completa, absoluta, de Deus transformar esta pessoa. Ele não o faz porque a pessoa não o quer. E ao endurecer o seu coração, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. Ela está sendo hostil, resistente, refratária. Ela está recusando, rejeitando explicitamente que o Espírito Santo faça a sua obra-prima, por assim dizer, em nós, que é a conversão, que é o prelúdio da salvação. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão, fé, batismo, quando o coração do homem se fecha a essa dinâmica. Aqui nós temos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Deus não perdoa nem nesta vida, nem na outra, porque nós não queremos, porque aquele pecador se recusa a aceitar o perdão de Deus, a obra de Deus que é produzida nele, que poderia ser produzida nele por obra do Espírito Santo. Agora, nós vamos à interpretação de Papa João Paulo II, São João Paulo II, a esse pecado, a essa blasfêmia contra o Espírito Santo. O texto é simplesmente magistral e não perca uma palavra desse texto riquíssimo. São João Paulo II, na década de 80. Tendo em conta tudo o que temos vindo a dizer até agora, tornam-se mais compreensíveis algumas outras palavras impressionantes e surpreendentes de Jesus. Poderemos designá-las como as palavras do não perdão. São-nos referidas pelos sinóticos a propósito de um pecado particular que é chamado blasfêmia contra o Espírito Santo.
Elas foram expressas na tríplice redação dos evangelistas do seguinte modo: São Mateus, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E aquele que falar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas a quem falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no futuro. São Marcos. Aos filhos dos homens serão perdoados todos os pecados e todas as blasfêmias que proferirem. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. São Lucas. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, perdoar-se-á, mas a quem tiver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Por quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Em que sentido entender esta blasfêmia? Santo Tomás de Aquino responde que se trata de um pecado imperdoável por sua própria natureza, porque exclui aqueles elementos graças aos quais é concedida a remissão dos pecados. Segundo uma tal exegese, a blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras. Consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem mediante o mesmo Espírito Santo, agindo em virtude do sacrifício da cruz. Se o homem rejeita a deixar-se convencer quanto ao pecado que provém do Espírito Santo e tem caráter salvífico, ele rejeita contemporaneamente a vinda do Consolador. Aquela vinda que se efetuou no mistério da Páscoa, em união com o poder redentor do sangue de Cristo. O sangue que purifica a consciência das obras mortas. Sabemos que o fruto desta purificação é a remissão dos pecados. Por conseguinte, quem rejeita o Espírito e o sangue permanece nas obras mortas, no pecado. E a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste exatamente na recusa radical de aceitar esta remissão, de que ele é o dispensador íntimo e que pressupõe a conversão verdadeira por ele operada na consciência. Se Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado nem nesta vida nem na futura, é porque esta não remissão está ligada como a sua causa à não penitência, isto é, a recusa radical a converter-se. Isto equivale a uma recusa radical de ir até as fontes da redenção. Estas, porém, permanecem sempre abertas na economia da salvação, na qual se realiza a missão do Espírito Santo. Este tem o poder infinito de aurir destas fontes. Receberá do que é meu, disse Jesus. Deste modo, ele completa nas almas humanas a obra da redenção, operada por Cristo, distribuindo os seus frutos. Ora, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado cometido pelo homem, que reivindica o seu pretenso direito de perseverar no mal, em qualquer pecado, e recusa por isso mesmo a redenção. O homem fica fechado no pecado, tornando impossível da sua parte a própria conversão e também, consequentemente, a remissão dos pecados que não considera não essencial ou não importante para a sua vida. É uma situação de ruína espiritual, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não permite ao homem sair da prisão em que ele próprio se fechou e abrir-se às fontes divinas da purificação das consciências e da remissão dos pecados. Triste, portanto, é essa situação. Deus nos livre de que o nosso coração venha a se encontrar em tal condição. A você que conhece alguma pessoa que está nesta condição, que não se humilha diante de Deus, que não reconhece o seu pecado, que se fecha à ação de Deus, que está sendo indócil ao Espírito Santo, que ela se arrependa o quanto antes, porque tal condição de fechamento à graça de Deus, de bloqueio à ação do Espírito Santo, pode levá-lo ao fogo do inferno.
seja extremamente duro, enérgico com o pecado de tal pessoa. Convide-a o quanto antes ao sincero arrependimento. Perdurar na condição de pecado mortal, rejeitar a ação de Deus mediante a obra do Espírito que converte, que transforma, que purifica, que inebria, que ilumina os corações, que arranca, que extirpa o pecado. Essa resistência pode custar muito caro nesta vida e com muito mais razão na outra. Tal pecado não tem perdão nem nesta vida, nem na outra. São palavras seguras de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos livre da chaga da blasfêmia contra o Espírito Santo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Espero que tenha ficado bem clara a doutrina da Igreja a respeito deste pecado imperdoável, o único pecado que Deus não pode perdoar, que Deus não quer perdoar, porque o coração do homem se recusa a aceitar a ação do Espírito Santo na sua vida.